Obrigado pelo convite de novo. Flávia, Denise não pode estar aqui presente, né? Espero que ela possa, mais breve, estar retornando. Tá certo? Como falou-se há pouco mais de um mês, né? Quando você fala que eu gosto de tal tema, já pegam você. Então, Roberto, você já foi pegue. E espero te ver daqui a pouco falando por aqui. Pessoal, assim, a demência com corpos Lewy, que vai ser o tema que a gente vai discutir agora há pouco, é uma coisa que me interessa já, já há um tempo, tá certo? E eu acho que é interessante, sim, a gente discutir um pouco mais sobre isso. Eu vou abordar um pouco do conhecimento do problema, dos critérios diagnósticos, onde é que estamos, assim, muito além do parkinsonismo. Vou discutir um pouco sobre patologias, se teríamos mais de um subtipo, e uma abordagem terapêutica a partir dos sintomas. Vai ser uma forma de a gente revisar o que foi discutido, tá certo? A gente já falou um pouco sobre isso quando eu discuti há um pouco mais de um mês sobre demência na doença de Parkinson. É interessante, se a gente for colocar no PubMed as publicações de demência com corpos de Levy, a gente observa um aumento progressivo no número de publicações, principalmente a partir da década de 70, quando começou-se a se observar a ocorrência de corpos de Levy em alguns pacientes com quadro demencial. Esse número ele aumenta, principalmente, vocês viram um primeiro aumento aqui no final da década de 90, onde se geram os primeiros critérios diagnósticos, e vai um aumento progressivo, tá certo? De relatos de trabalhos desde então, mas vale salientar que cada aba dessa, a gente está chegando aqui em 2019, que foram colocando Demetrio Corpus Levi 400 trabalhos publicados só. Por que eu falo só? Porque se nós formos ver como doença de Alzheimer, eu tenho somente em 2019 mais de 12 mil trabalhos publicados. Eu tenho uma diferença muito grande de conhecimento científico baseado na demência com corpos de Lewy. Então, a meu ver, ela é uma entidade ainda pouco estudada ou pouco valorizada, não só na prática clínica, mas também a nível de pesquisa. A gente carece muito de estudos mais nessa área. E quando eu faço, por que que a gente carece? Porque a demência com corpos de Lewy, ela começou a ser descrita com maior número de cuidado na década de 90, e ela é descrita naquela época como uma forma, uma variante de corpos de Lewy da doença de Alzheimer. Ela foi colocada assim, começou a saber que eram pacientes que tinham um pouco mais de características visoespaciais do que os pacientes com a doença de Alzheimer isolada, mas a sua ocorrência é muito frequente. Eu sempre gosto de relatar esse trabalho, que é o trabalho do Banco de Cérebros da USP de São Paulo, em que é feito um diagnóstico retrospectivo. Então é feita uma entrevista com o familiar dos pacientes na hora do SVO, o acompanhante, e baseado nessa entrevista é feito o diagnóstico clínico do paciente, e é ser feito também depois a análise do cérebro desses pacientes. Essa metodologia de diagnóstico clínico, ela se mostrou-se efetiva dessa forma, com a acurácia próxima de 80% quando o diagnóstico feito com o paciente. Mas é interessante esse estudo publicado no Banco de Cérebro, que mostra as principais causas neuropatológicas de demência em nosso país, pelo menos na cidade de São Paulo, é que a gente vê que nos pacientes com demência, a ocorrência de alterações do corpo de Lewy, ela é frequente, sim, ela é em média em 13% dos casos de necrópsia dos pacientes com demência. Eu encontro a presença de corpos Lewy em quantidade suficiente para levar a um declínio cognitivo. E se eu for ver, somente com essa metodologia, a especificidade é muito alta dos pacientes, 96% dos critérios, mas somente menos de 20%, só 18%, foi dado o diagnóstico a partir dessa metodologia. E a maioria dos pacientes, eles passam sim, eram como doença de Alzheimer, mas tinha também associado corpos de Lewy, ou não associado com cérebro vascular, ou mesmo somente corpos de Lewy,
sem nada de patologia de Alzheimer, mas uma grande parte, ou seja, praticamente 50% desses pacientes, eles foram diagnosticados como doença de Alzheimer ou uma demência vascular, enquanto na realidade era doença com corpos de Levy que ele apresentava. Então, se nós formos vermos, ela é uma patologia, sim, que ela é pouco diagnosticada. Os critérios diagnósticos eles são específicos, mas ela é pouco diagnosticada na sua, clinicamente falando, quando eu vou correlacionar com os achados patológicos encontrados. Baseado nessas poucas sensibilidades e critérios, foi proposta uma nova mudança em 2017, tá bom? Para a demência com corpos de Levy, em que é colocado que é fundamental eu ter um quadro demencial, que a memória não é necessariamente ocorre nos primeiros anos, mas eu até salientaria e eu vou mostrar para você que a gente tem que ter o cuidado, que pode ser que a memória, a gente tem a noção que os déficits é mais atenção, visoespacial, executiva e a memória é relativamente preservada. Mas eu vou mostrar para vocês que em alguns pacientes eu posso sim ter a memória comprometida no começo, memória episódica, de forma hipocampal, e ainda assim eu tenho uma patologia de Levy associada, talvez esse seja um fator que leve a uma diminuição de sensibilidade desses critérios. E eu posso ter que a grande mudança que teve os critérios de 2017 foi a entrada de distúrbio de sono REM, cotação do sono REM como critério maior, mas eu posso ter como critérios maiores fora o quadro demencial ou flutuação cognitiva, ou alucinações visuais, ou o parkinsonismo com um ou mais de seus sintomas. Bom, mas vamos tentar entender cada um dessa questão. A flutuação cognitiva, ela é descrita desde o começo das descrições na década de 90 e chama a atenção o paciente ele mudar durante o dia o seu desempenho. Ele pode ter episódios de uma confusão mental muito importante que até o familiar pode achar que o paciente pode estar tendo um AIT ou um AVC. Ele não acontece, pessoal, somente em um horário específico, como o fenômeno do pôr do sol, ou seja, não é esse tipo de situação que é encontrado nos pacientes com corpos de Levy. Então, eu posso ter flutuações tanto ligadas a períodos maiores de confusão ou não, como também um período maior de sonolência, ou uma mudança de alerta, ou até mesmo dificuldades de comunicação. Pacientes familiares se queixam. Doutor, tem horas que ele fala e é um discurso totalmente desconexo, a gente não conhece e depois ele vê isso como normal. Então, essa flutuação, vale salientar, que ela não é específica somente da demência com corpo de Levy. A demência na doença de Parkinson também leva a isso. Um paciente que eu vi ontem no consultório, o esposo dizia, mas doutor, tem horas em que ela fica com o discurso totalmente desconexo, eu não consigo entender nada, a ideia é perdida, e agora ela fica normal, como ela está agora com você. Então, essa flutuação de desempenho muito ruins, que pode durar minutos até dias, com períodos totalmente normal, é uma coisa que é marcante nos pacientes. Talvez esse artigo é muito bom da Brain, que revisa só os mecanismos envolvidos com isso. Então, eu posso ter alterações sim eletroencefalográficas com a maior sincronização, que podem ter associados com uma mudança de atenção, que vão impactar em memória, funções executivas e linguagem de forma transitória. E depois eu volto ao meu normal. Eu tenho alterações de emissão de reflexos também pupilares parasimpáticos. Eu pareço ter mesmo uma disfunção de neurotransmissores que acontecem com esses pacientes, que pode ser visto tanto com eletroencefalograma como com alteração de ressonância magnética funcional. Então, eu vou ter mesmo períodos de alteração do meu cérebro diferentes nesses pacientes com normalização depois. Talvez a escala mais simples para ser avaliada de forma a aplicar é você ver as 4 perguntas da escala de Mayo para a flutuação, que eu tenho que pesquisar se tem ou não tem sonolência e letargia, todo o tempo, várias vezes durante o dia, a despeito de ter dormido normal, ou seja, tem quantidade suficiente de sono, ou 2 ou mais horas de sono durante o dia, isso antes das 19 horas, ou às vezes ele ficar apático, como se estivesse perdido, ou no mundo da lua, por períodos durante o dia,
e períodos de ideia mais desorganizadas, não claras ou sem lógica. Então, se eu tenho 3 desses sintomas, eu posso dizer sim que eu tenho uma flutuação cognitiva ligada aos corpos de via. Essa presença de 3 desses sintomas, eles têm uma sensibilidade e especificidade boa para diferenciar a demência com corpos de Lewy do que da doença de Alzheimer. Eu tenho mais 3 questionários que podem ser utilizados, são um pouco maiores quanto a isso. Vale lembrar que tem uma tradução feita por um grupo do Rio Grande do Norte, que não está publicado ainda, mas é uma dissertação de mestrado do Holanda Júnior, em que eu tenho perguntas e esferas, tanto na questão atencional, como cognitiva, como também de sono, que é se ele tem períodos de confusão mental, sim ou não, e eu vou pontuar. Quanto tempo esse período durou? Se essas confusões duraram mais do que 24 horas, se teve isso várias vezes, tá certo? Vem da gravidade. Depois eu vou ter aspectos, tá certo? Entre o pior e o melhor momento, se tem diferença ou não de impacto de funcionalidade, ou seja, quanto mais eu flutuo, pior, é mais encontrado na demência com corpo de Lewy. Depois eu vejo a questão do sono do paciente, aqui perguntando também um pouco de transtorno comportamental do sono REM. Depois é feito a questão do paciente ficar alerta a maior parte do tempo ou não, ou se fica período sonolento ou apático, se sim a quantidade, e você quantifica e pontua. E também eu vou ver a questão de discurso do paciente, se ele fica confuso com pensamentos lógicos ou não. É um detalhamento maior da questão da Mayo Clinic. Esse trabalho que foi feito no Rio Grande do Norte, eles acabaram que não avaliaram pacientes com Lewy, e pacientes com doença de Alzheimer e demência vascular. Então, talvez seja um grande limitante desse trabalho, mas é uma escala que a nível de pesquisa pode ser feita. Do ponto de vista prático, talvez a escala da Mayo Clinic seja mais fácil de ser aplicada e mais reproduzível no ambiente clínico diário. Então, as dicas que ficam, pesquisar ativamente. Então, por exemplo, eles vão falar desses dias que estão melhores, que estão piores, pesquisar a questão de funcionalidade e de sonolências ou olhares perdidos que os pacientes têm. E vale salientar que, ao contrário do pôr do sol, eles não têm horários específicos, tá certo? Para acontecer. A outra questão é o transtorno comportamental do sono REM, pessoal, que entrou como critério maior. Então, é uma alteração que às vezes pode pôr em risco o cônjuge, o companheiro que está dormindo, porque o paciente passa a vivenciar vários relatos de trauma. O que a gente tem que ficar atento quanto a ele? Até 80% dos pacientes com demência com corpo de Lewy, eles vão ter uma história de transtorno comportamental do sono REM. O que é interessante é que esses sintomas eles podem acontecer anos antes de qualquer declínio cognitivo. E não só isso, o grande é que eles podem melhorar durante o tempo de segmento. Ou seja, às vezes o paciente, quando está mais próximo de um quadro demencial, ele pode até diminuir a sua ocorrência. E eu tenho outros diferenciais, eu também tenho a apneia do sono que pode dar um quadro parecido, eu tenho outras parassonias que também podem ser. Mas é interessante você pesquisar ativamente, porque ele faz parte. Vale lembrar que a confirmação para isso, eu teria que ter uma perda de atonia durante o sono REM. Esse é um trabalho que a gente fez com a Verônica, foi o trabalho de TCC da Verônica, e que a gente aplicou um questionário de transtorno comportamental do sono REM e viu se conseguiria diferenciar esse questionário entre pacientes com doença de Alzheimer e demência com corpo de Lewy. E alguns subitens, sim, foram bem diferentes, um questionário mais do que 5 pontos ele foi diferente, mas o que seria mais importante a gente perguntar se tem um sono agitado ou não, se tem muito movimento, tá certo, durante o sono, tá certo, e acordo, se tem sonos de luta, mexer braços ou não, então isso ajuda a diferenciar, a gente faz parte, são critérios obrigatórios de serem feitos na anamnese do paciente com declínio cognitivo. Então esse teste mostrou que ele teria uma boa acurácia, tá certo, de 0,9 para sobre a curva em relação a diferenciar a demência de Alzheimer com demência com corpo de Lewy. O grande limite desse trabalho da Verônica foi que a gente não tinha uma confirmação patológica e, às vezes, outras patologias podem simular, como a própria apneia do sono.
Então, dicas que fica, pesquisar ativamente, os questionários eles podem ser úteis. A gente tem que ter cuidado que algumas medicações elas podem levar a transtorno comportamental, principalmente antidepressivos, e a própria donepezila, que é usada para o tratamento, como eu falarei mais à frente, ela pode também levar a transtorno comportamental do sono REM. A polissonografia é o padrão ouro, mas vale salientar da sua dificuldade de execução, não só pelo quadro demencial, mas também como para pegar, tá certo? A atonia durante o sono REM, que muitas vezes o exame não é feito com esse intuito, e só mais para ver a presença ou não de apneia. Então, às vezes, isso pode ser um limitante da sua aplicabilidade clínica de rotina. Um outro comportamento que é muito importante nos pacientes com demência corporativa são as alucinações visuais, que elas podem, às vezes, ser bem ricas com seres, mas também pode ser só a percepção de vultos. Então, a gente tem que ficar atento e cuidado para isso. É muito mais comum ter alucinações visuais do que auditivas. Eu posso ter essa percepção do vulto, e vale lembrar que não é delírio, não é o paciente dizer, ele disse que viu alguém. O paciente fala, eu estou vendo alguém, tem alguém ali, tem alguém mais na sala. Então, às vezes pode ser bem aterrorizante, outras vezes não. Vale a pena perguntar, porque os pacientes têm até vergonha de comentar isso em quadros mais leves. E por último, mais ou menos importante, tem os sintomas parkinsonianos, que a maioria das vezes não é uma forma tremulante, é muito mais uma forma rígido, acinética e mais simétrica, mas pode também ser assimétrica, que por o fato de não ter tremor, o paciente muitas vezes não se queixa. Só vai dizer que o caminhar está mais lento, está um pouco mais equilibrado. Então é importantíssimo você pesquisar tanto velocidade de movimento, como também a presença de rigidez em roda denteada. Como critérios de suporte, eu teria que ter uma sensibilidade grande a neurolépticos, então vale a pena o cuidado que temos que ter quando pensar em EVI para não usar neurolépticos nesses pacientes. Instabilidade postural é uma coisa que é marcante ao contrário da doença de Parkinson, desde o começo, instabilidade postural nesses pacientes. Quedas de repetição, síncope ou outros episódios de perda de consciência sem uma causa a priori. Então, o paciente tem episódios que ele sai fora do ar, apaga, e procura médicos para isso, e depois, nós temos um paciente minha que fez um corpo de Levy, que ela investigou muito tempo antes episódios de bater o carro, de perda de consciência, e depois ela abriu todo o quadro, atualmente na fase grave. É também encontrar nesses pacientes um sintoma de suporte, uma disfunção autonômica, assim como aumento de sonolência, a hiposmia, que é o comum em todas as doenças da alfa-sinucleinopatia, e alucinações de outras modalidades, elas podem ajudar. Delírios sistematizados, como apatia, ansiedade e depressão, também ajudam, são suporte, mas não são marcadores. Esse é um trabalho interessante que eu trago, que é um critério, um estudo patológico, na realidade, com neuropatológico, que foram vistos com a patológica da doença, pacientes com demência com corpos de Levy patológico comparado com a presença ou não de hiposmia grave, tá certo? Prévia, e viu que os pacientes que tinham, tá certo, demência com corpos de Levy tinham mais hiposmia do que doença de Alzheimer ou no Alzheimer associado com corpos de Levy. Isso tinha um grande poder discriminatório. Vale salientar nesse trabalho que eu tinha uma sensibilidade bastante alta, 80%, com sensibilidade não tão alta, tá certo? Mas uma boa coragem de 75%. Eu só chamo a atenção aqui, a despeito do seu título do trabalho, a questão de alucinações visuais, que ela presente logo nos primeiros anos, ela é muito específica para demência com corpos de Levy. Então, todo paciente que começa um quadro cognitivo que desde o começo tem alucinações visuais, a gente deve chamar atenção, a despeito de não ser muito sensível, ela é bastante específica para a demência com corpos de Levy. E, finalizando essas questões clínicas, teve em 2015 um trabalho do Galvin, um pouco antes dos critérios diagnósticos, que ele propõe um score mágico que 4 pontos nesses 10 itens sugeriria muito uma demência com corpos de Levy, que seria o paciente ter uma lentidão para iniciar e manter o movimento, ou excitação ou pausa durante o movimento, ter rigidez no exame neurológico, perda de estabilidade postural com ou sem quedas, ter um tremor de repouso em alguma extremidade ou cefálico, sonolência excessiva durante o dia ou parece letárgico quando acordado,
episódios de raciocínio lógico ou incoerente, períodos de olhar perdido, alucinações visuais, parece viver seus sonhos, hipotensão ortostática ou outro sinal de desautonomia. Então, assim, na realidade, eu acho que desses score de Galvin, que o Galvin ele gosta de fazer score, ele até fez o AD8, que é um score para a doença de Alzheimer, eu acho que deve para chamar a atenção. Então, se você pega na história no exame físico mais do que 4 desses sintomas acontecendo, desses achados, você deve sim ligar o sinal de pensar que aquele paciente pode estar com demência com corpo de Levy. Eu acho que seria uma grande indicação clínica para esse score. E nos critérios de 2007 entraram também os biomarcadores. O que nós temos disponível hoje é ter uma evidência de redução de transportador dopaminético em gânglios da base, através de SPECT ou PET. Eu também posso ter visto um déficit de inervação adrenérgica na cintilografia cardíaca ou a polissonografia, confirmando uma perda de atonia durante o sono REM. Então, a polissonografia entrou como critério maior. Por que foi colocado isso? Porque esses achados, a despeito de não verem uma patologia especificamente no cérebro, eles mostraram que tem uma correlação grande com a alteração patológica de corpos de Levy, esses 3 achados de biomarcadores. Biomarcadores de suporte, ou seja, que não são ligados ao processo patológico, mas chamam a atenção, é quando eu tenho um hipocampo relativamente preservado nos pacientes, ou então ele metaboliza uma hiperfusão em regiões mais hospitais, ou um eletro com ondas mais lentas periódicas acontecendo. Isso também me sugere mais uma demência com corpo de Levy. Para eu ter demência com corpo de Levy provável, eu tenho que ter 2 critérios maiores, sem nenhum biomarcador presente, ou um maior, mais um biomarcador. Eu já penso em provável possível. Eu tenho um maior sem evidência de biomarcadores, ou um só marcador sem biomarcador, desculpa, sem critérios. E é menos provável você ter outra doença que possa levar, ou se é só o parkinsonismo em fases mais avançadas da demência, como meu critério maior. Então é menos provável que eu tenha uma demência com corpos de Levy nesses pacientes. Bom, e os pacientes que não têm demência? Então é obrigatório ter demência, mas a gente sabe que a doença do corpo de Levy ela tem sim uma evolução do CCL que chama a atenção. Eu pesquisar anos antes, como eu falei, perda de olfato, distúrbio de sono REM, constipações, tontura, incontinência urinária, delírio sem causa a priori também, são coisas que ajudam a eu pensar que um CCL pode estar ligado com demência do corpo de Levy. E esse é um trabalho que observou bastante isso, pegou pacientes com CCL e viu se uns que evoluíram para Levy, o que é que eles diferenciavam dos pacientes que evoluíram para a doença de Alzheimer, e dos que já estavam estáveis, e chamava a atenção, se a gente for ver, sim, a questão do parkinsonismo ou de alucinações visuais, eles eram diferentes nos 3 grupos, também uma tendência à flutuação e distúrbio de sono REM. Ou seja, eu ter esses sintomas no paciente com CCL deve ser mesmo uma doença com corpo de Levy numa fase pré-demencial. E eu posso também, esse trabalho mostrou em 2017, que eu posso aumentar a minha acurácia diagnóstica se eu fizer um teste de marcador dopaminético. Pacientes que tinham CCL, ele foi classificado como provável ou possível, baseado no número de critérios que eu tinha maiores para demência com corpo de Levy. E 61% dos pacientes que eram corpo de Levy provável, um CCL ligado, eles tinham alteração no marcador dopaminérgico. 40% dos pacientes compulsíveis. Vale lembrar que uma grande parte dos pacientes não tinham parkinsonismo, mesmo assim tinham alteração, e que eu tenho uma acurácia talvez boa que pode me ajudar a pensar se eu encontro positivo um marcador com TRODAT. E esse marcador ele foi validado sim já com alterações patológicas. Então eu tenho uma boa acurácia, estudo publicado no Neurology, quando eu vejo que são pacientes com Levy provável, então com alteração de 80% de sensibilidade, o marcador dopaminético alterado, tá certo? Com especificidade de 92%, o que pode ser bom, alguma coragem de 36%, ou seja, é uma coisa que pode me ajudar se eu tenho uma suspeição clínica de demência com corpo de Levy. Então, os biomarcadores, sim, eles podem ajudar. O SPECT PRODAT é uma coisa que a gente sofreu um pouco no Brasil por falta, mas voltou a ter e os convênios estão conseguindo fazer. A polissonografia, eu tenho que
pedir para o colega pesquisar, mas uma perda de atonia, se não parte, a cintilografia cardíaca também pode ser ajudada. Mas, ligado ao processo patológico mesmo, tem algumas iniciativas de tentar dosar também a alfa-sinucleína em suas formas, tá certo? No líquor, eu mostro que eu tenho uma alteração simples somente ligado à forma tal da alfa-sinucleína, mas ele não consegue ainda ter uma boa acurácia, porque esse pode ter muita sobreposição de pacientes controles de Alzheimer que tem, tá certo, também alterações da alfa-sinucleína no líquor, mas pode ser, ainda com um avanço melhor, acho que tem uma outra forma de se dosar do que essa descrita, que pode nos ajudar. Eu vou falar um pouco mais à frente, com um trabalho recente sobre isso. Em relação à patologia, tá bom, pessoal? O que eu gostaria de chamar para vocês, eu separei 3 artigos interessantes para a gente pensar um pouco mais sobre a patologia e implicações no espectro clínico da demência com corpo de Levy. Esse é um trabalho publicado nesse ano na Neurology, em que ele pegou 4 grupos de pacientes da Mayo Clinic confirmados. Nessa primeira coluna, a gente tem pacientes que tinham alteração de corpo de Levy no tronco cefálico e no sistema límbico, tá certo? Sem nenhuma patologia de doença de Alzheimer. No segunda coluna, o DLBD, tem pacientes com corpos de Levy corticais difuso, mas sem patologia de doença de Alzheimer nenhuma. Depois eu tenho um grupo que eram pacientes que tinham patologia de corpo de Levy e tinham patologia de doença de Alzheimer, corpo de Levy corticais. E eu tenho o quarto grupo, pacientes que tinham patologia de doença de Alzheimer e tinham corpo de Levy no sistema límbico e no tronco cefálico, mas não tinham corpos de Levy corticais, que é o que a gente coloca na forma mais clássica da demência com corpo de Levy, cálculos corticais difusos, e outro grupo com doença de Alzheimer. Se nós formos prestarmos atenção, esses grupos eles diferem um pouco. Eu tenho mesmo uma maior quantidade de homens nos pacientes com alterações do corpo de Levy sem doença de Alzheimer, então tem essa prevalência mesmo, se for comparar os grupos Levy, patologia de Levy sem doença de Alzheimer, tá certo? E eles são um grupo, principalmente o grupo com corpos de Levy difusos, que parece ser um pouco mais novo do que o paciente com associação com doença de Alzheimer patológica no cérebro da meio clínico. Se nós formos vermos, pessoal, e aí chama a atenção aqui a ocorrência de sintomatologia para diagnóstico provável, os pacientes que tinham corpos de Levy junto com doenças Alzheimer corticais, uma grande parte deles, eles não fechavam para provável, só 30% não fechavam nunca e tendo patologia para demência com corpo de Levy. E às vezes eles demoravam mais tempo para ter algumas sintomatologias, tá certo? Então eles têm menos ocorrência, tá certo, de parkinsonismo, chama atenção, tá certo? E tem menos ocorrências de outros sintomas como flutuação. Então são coisas que nos chamam a atenção, que eles podem ter uma sintomatologia mais branda do que a gente acha sintomas clássicos na demência com corpo de Levy. Fora isso, pessoal, esse grupo, que a gente às vezes pensa menos que tem associação dos dois, eles parecem que, se eu for ver, esse aqui é a questão entre a presença, ou seja, eu tenho critérios prováveis e o tempo de doença de aquele grupo que eu tenho, demência com corpo de Levy cortical mais doença de Alzheimer, ele demora mais tempo para eu ter critérios para corpo de Levy provável, ou seja, ter 2 critérios maiores. Então, às vezes eu tenho um bom tempo sem sintomatologia, ou de flutuação, ou de alucinações, ou de distúrbio de sono REM, ou de parkinsonismo, mas eu tenho patologia de Alzheimer acontecendo, de Levy acontecendo quando eu tenho junto doença de Alzheimer. Então, isso é uma coisa que chama atenção. E esse grupo, pessoal, por que eu chamo a atenção desse grupo especificamente falando? Porque esse é um grupo que eu tenho uma declaração clínica mais rápida e agressiva, e é o grupo que eu pareço ter também uma queda mais alta do meu mini exame do estado mental mais rápido, e assim como também da minha demência, a escala de Matz, cognitivo de Matz, minha DRS, ela cai mais rápido do que os outros grupos. Então, é um grupo que eu acabo não identificando, pensando que poderia estar acontecendo
a ocorrência de corpos de Levy e ele tem um marcador de gravidade maior. Então, a gente tem que ficar atento quanto a isso, que às vezes os pacientes eles vão ter pequenas evidências e vão ter patologias junto quando tem doença de Alzheimer associada. Esse outro estudo, também pegando esse mesmo subgrupo de pacientes com Levy puro ou Levy associado à doença de Alzheimer, publicado no Alzheimer e Dementia desse ano, e o que é que esse estudo trouxe interessante que eu queria mostrar para vocês. Ele fez uma regressão linear e foi ver a possibilidade dos pacientes que critérios eram associados no começo da história com um declínio cognitivo inicial mais breve. E o que é que eles encontraram em vários modelos, mas o que eu gostaria de chamar a atenção para você, que é a questão do sexo. Ele teve associado, sim, com a doença de Alzheimer, mais demência com a taxa de corpo de Levy na patologia, assim como também a história de depressão. Mas um fator que os autores encontraram, e eles não souberam explicar muito bem, é que nos pacientes com demência com corpo de Levy mesmo isolada, aquele grupo, eles pareciam que a escolaridade, ou seja, quanto maior a minha escolaridade, mais precoce eu tinha um quadro demencial. Ou seja, ao contrário do que é descrito na doença de Alzheimer clássica. E eles não souberam explicar muito bem, que era uma coisa que chamou a atenção, pediram até para estudar com outros estudos, mas talvez se comporte isso com uma escolaridade não sendo um fator de risco para essa demência com corpos de Levy isolada, sem ser associada com a doença de Alzheimer. Então, a gente tem que ter certeza que a gente acaba usando o modelo da doença de Alzheimer, querendo explicar tudo, mas eu tenho, talvez, que estudar um pouco mais até os próximos fatores de risco para a ocorrência de demência na forma de corpo de Levy na sua forma isolada ou não associada à patologia de doença de Alzheimer. E eu tragaria um último trabalho patológico, que é ligado à TDP-43. A TDP-43 é outra proteinopatia que tem sido descrito com muito ênfase nos últimos anos, até foi descrito como uma patologia talvez isolada para justificar um declínio cognitivo na população de idosos e mais idosos. E esse trabalho ele comparou para ver pacientes que tinham o diagnóstico, tinham tratamento TDP-43 e o diagnóstico clínico deles prévio de ter ou não ter demência com corpo de Levy. Então aqui eu tenho 4 colunas. Na primeira coluna, o paciente que ele não recebeu diagnóstico clínico em vivo de corpo de Levy e ele também não tinha corpo de Levy na patologia. Na segunda coluna são pacientes que não tiveram diagnóstico clínico de corpo de Levy e tiveram patologia alterada para corpo de Levy. Terceira coluna, pacientes que foram diagnósticos clínicos com corpo de Levy, mas não tinham patologia. E na quarta coluna, pacientes que tinham diagnóstico sim de corpo de Levy e também tinham patologia. Se a gente for ver aqui, pessoal, só mostrando o quanto que é falha a nossa percepção, a gente tem uma boa parte de pacientes que tinham corpo de Levy na patologia e não foram diagnosticados em vivo, 44%. São muitos pacientes aqui que acontece com 40 idiomas, mas eram 111 pacientes, desculpa, nessa casuística, em que eu tinha patologia de corpo de Levy e não tinha sido pensado isso em vivo. E os autores, querendo ver as justificativas que tinham associadas ao não pensar um paciente com Levy, ele viu que os pacientes, e aqueles critérios outros que foram pensados, eu tinha doença de Alzheimer, era grande parte desses pacientes, mas muitos eram com corpo de Levy, mas os pacientes mais idosos eu não pensava e tinha, e os pacientes também que eu tinha TDP-43 ou tinha emaranhados corticais, eu também tinha menor chance de eu pensar em corpos de Levy para esse paciente. Ou seja, acabava mascarando. Por quê? Porque a memória também era acometida. Então, a gente tem que ter a noção que pacientes idosos, eles podem também, sim, ter ocorrência com corpos de Levy na patologia, inclusive com memória associada. E eu tenho muito um sinergismo de patologias. Por exemplo, a própria ocorrência de deposição de proteína tal de emaranhados, ela é um pouco diferente nos pacientes com patologia de corpos de Levy associado. E até pega mais em outras regiões do temporal do que o próprio hipocampo. Então, isso são coisas que podem ter um sinergismo que a gente não sabe muito bem da forma que ele acontece, mas pode dificultar o nosso diagnóstico. Então, se eu fosse resumir a parte da patologia, eu acho que aquela forma pura e clássica, ela às vezes é mais facilmente diagnosticada.
A escolaridade, nessa forma, parece um papel controverso que a gente tem que estudar. Acho que esse seria um grande motivo desse trabalho do Alzheimer e demência. Ações associadas, essas passam muito não percebidas pelo médico, na sua grande maioria, como a gente provou nesses 3 trabalhos, e elas parecem ter um pior prognóstico, e às vezes a memória está comprometida, pode ser um fator confundidor, assim como a demora a aparecerem sintomas cardinais da doença. E como é que a gente poderia ajudar? Esse é um trabalho super interessante, publicado nesse ano no Acta Patológica, que usava uma técnica de RT-Quick, que é uma técnica que a gente é usada hoje na prática neurológica para diagnósticos de proteína, para pescar proteína priônica, mas eu também posso usar para ver outras proteínas do meu sistema nervoso. E esses pegaram amostras de líquor de vários pacientes, tanto com diagnóstico de doença de Alzheimer, de PSP, doença de muitos sistemas, assim como também diagnósticos de corpos de Levy, e foram ver o RT-Quick para alfa-sinucleína nesses pacientes, ver se tinha uma acurácia diagnóstica. E o que esse trabalho mostrou de interessante? Que se eu for comparar os pacientes com formas de parkinsonismo, eu consigo ter uma acurácia dessa reação do RT-Quick do tempo, é mais rápido e eu consigo ver nos pacientes com Parkinson, mesmo se eu comparar com grupos clássicos, como atrofia de múltiplos sistemas de pacientes de PSP e córtico basal, ou seja, eu posso ver bastante útil. Essa mesma achado eu encontro também em corpos de Levy quando comparado com doença de Alzheimer. Eu tenho uma excelente acurácia. E mesmo aqueles pacientes que tinham só transtorno comportamental do sono REM, que é o gráfico C, ou tinham alteração autonômica idiopática, eles também tinham maior alterações na alfa-sinucleína, ou seja, mostrando que eram estados pré-clínicos ou de um Parkinson ou de um corpus de Levy que iria se iniciar. Então, esse talvez seja um método interessante a ser feito. E se eu for comparar, pessoal, com confirmações patológicas, a especificidade, tá certo? Ela chega próximo a 98%, ou seja, é muito um bom método que, sendo feito, pode sim vir ajudar como um biomarcador para eu ter uma certeza da ocorrência de alfa-sinucleinopatia num paciente. Acho que é uma coisa que os próximos capítulos vão ser interessantes. E sobre o tratamento? Bom, queria poder ficar aqui 3 horas falando de novidades, tratamentos, últimas coisas, mas infelizmente o que nós temos hoje, eu falei um pouco há um mês atrás, a gente tem a rivaroxaban e a donepezila como as drogas mais indicadas para esses pacientes, e a memantina poderia ser utilizada até com evidência menor para demência com corpos de Levy. Eu acho que esse é um artigo interessante que ele coloca o que é que poderia tentar usar para impactos cognitivos com o farmacológico. A rivaroxaban e a donepezila são as drogas que eu devo ser tentado, tem uma evidência que nos colocam extremamente nesse sentido. A memantina, a evidência é um pouco menor, mas pode ser oferecida, ela pode melhorar alguns aspectos comportamentais, tá certo? Para psicose e alucinação, esse eu tenho menor evidência, talvez a clozapina, a pimerazina ainda tem que ser estudada de forma melhor. A quetiapina, que é usada na prática clínica de rotina, a evidência clínica é bem menor. Para transtornos comportamental do sono REM, a melatonina, eu acho que ela pode ser a primeira indicação de escolha, além de retirar as medicações, tá certo? E clonazepam a gente pode usar em casos mais refratários. Vale lembrar que às vezes os sintomas ansiosos que a gente acaba usando medicação de antidepressivos, eles podem piorar, tá certo? Alguns sintomas de transtorno comportamental do sono REM ou de tremor, como mesmo também pode acontecer se eu usar anticolinesterásico, pode piorar um pouco de tremor. Então, eu gostaria de terminar sugerindo a leitura desse artigo, que é uma revisão no Lance do 2019, sobre a melhor evidência, tá certo, de manuseio dos pacientes com demência corpus de Levy, e eu frisaria esse parágrafo que ele fala que o tratamento do sintoma único não deve ser feito de forma isolada, tá certo? Porque o benefício de uma parte, ou seja, eu posso melhorar alguma cognição, mas eu posso também piorar o tremor. Eu posso melhorar a depressão, mas eu posso piorar o sono. Eu posso melhorar a disfunção pós-natal do sono REM com clonazepam, mas eu posso piorar a minha sonolência diurna. Então, eu tenho que ter um manuseio global desse paciente, pesando sempre de forma individual
qual vai ser a melhor escolha terapêutica para aqueles sintomas apresentados. Então, esse é um grande desafio. E eu colocaria que sim, a gente precisa de muitos mais estudos, tá certo? Com essa patologia que eu ainda acho que é muito negligenciada na prática clínica diária, pessoal. E essa é uma foto dos 10 anos da unidade ABC, do nosso serviço de comemoração, e eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês estar aqui na sexta-feira e estou aberto a perguntas, tá certo, de vocês.